Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo seria a parte 2, do nosso sistema do clone do ChatGPT. Então, no vídeo passado, se você não viu ele ainda, obviamente, tá aqui na descrição para você acompanhar tudo certinho, a gente criou a interface do ChatGPT do zero. Começamos do projeto zerado e criamos toda essa interface, beleza? Eu vou inclusive já mostrar a minha tela aqui. Cadê? Pronto, já estou mostrando minha tela para você já ir vendo e a gente vai brincando aqui enquanto a gente vai conversando, tá? Então, nesse vídeo aqui, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a integração completa entre a nossa interface que a gente criou no vídeo passado e o OpenAI, a API do OpenAI, para que a gente consiga conversar literalmente mesmo com a inteligência artificial GPT e ter resposta e, enfim, criar todo um histórico de conversas, tá? Conversas no plural, porque você pode ter, enfim, várias conversas, né? Igual ao ChatGPT. Então, tá aqui o sistema já funcionando, o que é que nós vamos fazer? Primeiro, como de costume, eu vou mostrar para você o sistema funcionando e aí depois a gente vai simplesmente fazer esse processo do zero junto comigo, tudo bem? Então vamos lá, vamos iniciar uma conversa aqui, vamos dar um oi, tudo bem? E aí vamos ver o que é que ele vai responder. Dá um enter aqui. Dei um oi, tudo bem? E olha lá, ele me respondeu. Como pode ajudar? Show de bola. Vamos começar fazendo algum tipo de pergunta para ele, como por exemplo, sei lá, qual a capital do Brasil? Bom, perguntar coisas fáceis, né? Coisas básicas. Então, olha lá, a capital do Brasil é Brasília. Respondeu até rápido, né? Então, o legal é o seguinte, essa integração que a gente vai fazer, ela não é simplesmente de você mandar uma mensagem e você ter uma resposta. Não, não é só isso. Basicamente, a gente está criando aqui um contexto de conversa. Então, as coisas que eu vou perguntando, elas servem como base para as próximas respostas também, tá? Assim como é no ChatGPT. Então, por exemplo, eu posso vir para cá e simplesmente perguntar para ele: quantos habitantes tem nessa cidade? Ou seja, eu não estou dizendo qual é a cidade, ele vai ter que inferir qual é essa cidade pelo contexto da própria conversa, legal? Então, vamos perguntar quantos habitantes tem nessa cidade. E aí ele vai, enfim, pesquisar e olha lá. Falou que, de acordo com o IBGE, Brasília, ele entendeu qual é a cidade, né? Tem 3,1 milhões de habitantes. Show de bola. Então, eu posso fazer o seguinte, tem essa conversa aqui, eu vou criar uma outra. Cliquei aqui em nova conversa e eu vou vir para cá e vou perguntar uma coisa totalmente diferente. Então, por exemplo, um negócio que eu estava pensando hoje de manhã, inclusive, vou perguntar para o ChatGPT agora, né? Para a nossa API agora. ChatGPT nada. Vamos perguntar ao B7GPT. Vamos lá, Quais as edições do anime, ou anime, enfim, não sei qual é a palavra certa, Dragon Ball. Tava pensando sobre isso hoje de manhã, aquele desenhozão bem antigão, né? Vamos ver quais as edições, quantas, né? Ou, enfim, quais edições existem desse anime. Eu sei que tem o Dragon Ball, tem o Dragon Ball Z, tem o Dragon Ball GT, mas eu sei que tem outros que, enfim, eu não sou tão... Eu assisti mais na minha infância, né? Vamos ver aqui, ele está pesquisando, está pensando, enfim, está processando a informação e ele vai dar a informação para a gente. E perceba, eu tô agora, ele respondeu para mim, vamos ver aqui. Eu tenho Dragon Ball, ele me deu dados detalhados, né, inclusive. Tem Dragon Ball, aí fala o ano, enfim, sobre o que se trata. O Z, o primeiro eu conheço, o segundo eu conheço, o terceiro, o GT, também conheço. A partir do quarto, aí 2009, aí já não assistia mais não, enfim. Então, a partir do 4, Super, ZK, enfim, esses daqui eu não conheço. Só conheço até o GT, mas só assisti mesmo até o Z, né? Então, legal. Tem 6 edições do Dragon Ball. Então, com isso eu posso inclusive perguntar e fazer, enfim, fazer perguntas sobre, por exemplo, qual dessas versões passava na TV, era TV Globinho, né? Era TV Globinho. Olha só, ele vai pegar contexto da nossa conversa, vai fazer outros tipos de pesquisa, vai relacionar dados e vai mostrar pra gente. Olha só, a versão do Dragon Ball Z passava na TV Globo, sendo exibida a partir de 1999. Olha lá. E aí elas passaram também em 2001 o Dragon Ball normal, né, o primeiro, mas não chegou a exibir o Dragon Ball GT. Aí, legal, acho que por isso que eu não assisti, na verdade, né? Ou seja, estamos aqui, enfim, com curiosidades usando o meu sistema. Eu posso simplesmente voltar para cá, para onde eu estava falando sobre, enfim, as cidades do Brasil, né?
Então, quando ela foi fundada. Ou seja, tem nada a ver com Dragon Ball não, tá? Tô voltando ao mesmo contexto daqui. E olha lá, Brasília foi fundada em tal, 1960, tá vendo? Então, consegui fazer a integração completa com a OpenAI e consigo estabelecer uma conversa, enfim, todo o procedimento, tudo bem? Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos encerrar a execução desse sistema que já está pronto, né? Então, deixa eu encerrar aqui em cima. Pronto, encerrei a execução. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos voltar para o nosso sistema que a gente criou na aula passada, que é apenas a interface, e vamos rodar o nosso sistema. Na verdade, não precisa nem rodar, que a gente vai conversar um pouquinho ainda sobre outros detalhes. Mas agora a gente vai, ele não tem essa integração, a gente vai fazer essa integração, tudo bem? Então vamos lá. Antes da gente começar a brincar um pouquinho com isso, deixa eu explicar algumas coisas. Ó, deixa eu vir para cá, para o site da própria OpenAI. Então, quando você entrar no site, você vai ver, enfim, eles ficam mudando as propagandas, né? Você vai vir aqui em cima e você vai clicar em Login. Então, deixa eu clicar aqui em Login. A tela é branca, eu vou ficar cego, mas não tem problema, tá? Se você não tiver uma conta ainda, você vai, enfim, criar a sua conta, etc. E aí você tem várias opções. A que a gente vai usar é a própria API. Então, eu vou clicar aqui em API, tá? E ele vai entrar nessa tela de boas-vindas. E aí, o que é que acontece? Hoje, e eu vou dar as informações sobre o que acontece hoje, tá bom? Quando você cria uma conta, automaticamente você tem meio que uma cota gratuita, em que você pode simplesmente usar essa cota gratuita, tá? Depois que você termina de usar essa cota, você precisa inserir o seu cartão de crédito, ele não vai ficar debitando valores não, tá? Ele vai simplesmente cobrar você pelo uso. E aí tem lá os valores, você pode achar aqui a lista de preços, enfim, se você catucar aqui, eu não vou ficar falando e mostrando links, porque pode ser que amanhã já mude, né, essa tela. Então, é uma coisa que evolui bastante, inclusive os preços, inclusive essa taxa gratuita, essa cota, né, gratuita, pode ser que ela simplesmente suma. O fato é muito, muito, muito baratinho você brincar com esse cara aqui, tá? Você só vai começar a gastar mesmo alguma coisa quando o volume já tiver, quando você estiver usando o negócio em produção, enfim, com um volume bem grande. Legal? Então, por exemplo, eu fiz essa própria integração para mostrar para você, eu fiz infinitos testes, eu tive conversas profundas com a API e eu gastei, se eu não me engano, foi 0,002 centavos de dólar. Ou seja, nada basicamente, né? Não sei nem se ele consegue cobrar esse tipo de valor irrisório, mas enfim, o que a gente vai fazer? Você vai vir para cá, criou sua conta, vou supor que você já criou sua conta, né? Se não, pausa o vídeo e cria sua conta, se você estiver fazendo junto comigo. O que você vai fazer depois? A gente precisa, para a gente começar a brincar e integrar a OpenAI no nosso sistema, o que é muito fácil de fazer, tá? A gente precisa, basicamente, de uma chavezinha secreta, que a gente vai criar essa chavezinha secreta, tá? Então, ó, você vai vir no seu usuário lá em cima e você vai vir, ó, aqui em View API Keys. Aperta nele, ele vai vir para cá. Como eu já tenho uma criada, ele vai, enfim, aparecer ela aqui. Se você não tiver nenhuma criada, você clica no botão para ele, enfim, criar uma nova key, tudo bem? Ele vai lhe dar um códigozinho, copia esse código porque é exatamente esse código que a gente vai precisar, tudo bem? Uma vez que você criou, copiou o seu código, show de bola, já vamos voltar agora para o nosso código de fato, tá? Então, seguinte, para a gente, como sempre que eu mantenho a minha webcam, em algum momento eu fico explicando coisas que estão por trás da webcam e aí vocês não conseguem ver. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar a minha webcam da tela aqui. Pronto. Estamos agora só com a telinha aberta, né? E aí agora a gente pode continuar sem correr o risco de eu, enfim, explicar coisas que estão abaixo, por trás da webcam, né? Então, vamos lá. O que é que a gente precisa fazer? Primeira coisa, a gente precisa pegar aquele códigozinho que eu falei para você, a keyzinha secreta, tá? E a gente precisa inserir no nosso sistema antes de qualquer coisa. Então, o local ideal para a gente fazer isso é nas variáveis de ambiente. Então, o que é que a gente vai fazer? Se você já tiver o arquivo de variáveis de ambiente, você vai colocar nela. Se não, você vai criar esse arquivo, tá? Então, ó, a gente vem aqui, eu vou criar o arquivo na raiz, tá? E você pode colocar .env só,
isso. Você pode colocar .env.local, enfim, tem todas as variações, que é uma parte técnica do Node, né? Do Node não, mas no JavaScript como um todo, que eu não vou explicar nessa aula, tá? Fato é, aqui são variáveis de ambiente, são variáveis que a gente vai colocar valores que podem mudar de servidor para servidor, ou de momento para momento, ou até de máquina para máquina que está rodando essa aplicação, tá? E são variáveis que elas vão complementar todo o sistema. Então, vamos lá. Essa variável, a gente vai precisar ela no cliente, ou seja, a gente vai precisar usar ela publicamente, tá? Então, para isso, no next, a gente vai colocar aqui, ó, um next, underline, public, tudo maiúsculo, tá? Underline, e a gente põe o nome da variável de ambiente que a gente quer. Então, por exemplo, vamos colocar OpenAI, underline API, underline key. Eu dou um igualzinho, e aqui eu coloco a API, ou aquele númerozinho, né? Aquele key secret que você copiou lá do seu, certo? Então, sempre que a gente cria um arquivo, se você criou, enfim, junto comigo aqui, é interessante porque esse arquivo específico, ele geralmente é ignorado pelo Git. Então, por exemplo, aqui no Git Ignore, se você abrir ele, você vai ver que um dos arquivos que são ignorados, deixa eu ver se tem aqui, ó, é o .env e todas as variações dele, tá? Então, esse cara não vai para o seu GitHub quando você der um push no seu repositório. Então, para isso, o que é que a gente faz? Vamos criar um outro arquivo. Isso aqui é só boas práticas, tá? .env.example, tá? Então, você pode fazer assim, ou, na verdade, você pode inverter. Você vai vir para cá e você põe .example.env. Você pode fazer assim também, tá? Ou, na verdade, você pode simplesmente colocar .env.example. Ou então, env.example. Enfim, tem várias variações que você pode brincar com esse cara, tá? Vamos deixar ela assim. E aí, o que é que você faz? Você copia simplesmente tudo que você colocou na env, você cola aqui, só que sem os dados reais. Então, põe, sei lá, 3 pontinhos, por exemplo, tá? Então, vamos lá. Eu preciso colocar aqui o dado real, só que, obviamente, que eu não vou mostrar para você, porque você pode simplesmente copiar e sair usando loucamente e eu vou pagar a conta por isso, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou arrastar aqui para cima, rapidamente, tá? Vou arrastar esse códigozinho para cima. Eu vou copiar a minha key, que eu já estou com ela aqui. Copiei a minha key, pronto. Eu vou fechar o arquivo de ambiente, vou voltar para a nossa tela e nunca mais você vai ver esse arquivo. Show? Que ele já está agora com a chavezinha que a gente vai usar. Beleza. Então vamos lá. O que nós vamos fazer aqui agora? Feito isso, a gente vai abrir aqui o nosso terminalzinho no nosso projeto. Deixa eu dar um clear aqui. E a gente vai instalar a biblioteca do OpenAI. Ela já tem uma biblioteca oficial, enfim, que dá suporte, né, a Node, etc. Então a gente consegue instalar ela. Então, npm i se chama simplesmente OpenAI. Então, você dá o comandinho. Vamos só esperar ela terminar. E aí, quando ela terminar, pronto, já terminou. A gente já consegue, deixa eu dar um clear e vamos rodar o nosso projeto aqui, já deixar ele rodando bonitinho. Perceba, ó, ele já leu aqui a minha variável de ambiente, tá vendo? Então, ele já mostra essa linhazinha indicando que ele leu minha variável de ambiente. E enquanto ele vai compilando aqui, vai fazendo, enfim, o processo, vamos fechar aqui por enquanto. E vamos lidar agora com os nossos códigos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos primeiro nos guiar, vamos ver onde é que a gente precisa fazer as devidas alterações. Então, se a gente vir aqui no app, no page, que é justamente a nossa página, né? A gente tem lá em cima uma funçãozinha específica que a gente criou na aula passada ou no vídeo passado, né? Que é exatamente essa daqui, ó, Get AI Response, que ela basicamente tem um set timeout de 2 segundos, né? Para a gente meio que simular que está havendo alguma requisição. E aí a gente está botando uma mensagem fictícia, né? Uma mensagem falsa da inteligência artificial, que no caso não é dela, né? Para indicar que vai ter o que está tendo uma resposta. Então, por exemplo, ó, vamos vir para cá, deixa eu atualizar a minha telinha, ele deve carregar agora o sistema sem a integração, né? Do jeito que a gente deixou no vídeo passado. Então, deixa só ele carregar aqui, pronto, carregou. Então, olha só, se eu colocar um oi aqui, ele vai fingir que está calculando alguma coisa e vai mostrar esse textinho. Se eu mandar
outra coisa qualquer, ele vai fingir, vai esperar 2 segundos e vai mostrar essa frasezinha, tá vendo? Ou seja, está funcionando o processo, mas não tem nenhuma integração de fato acontecendo. Vamos lá. Agora sim, nós vamos fazer esse processo de integração, tudo bem? Para a gente fazer isso, então a gente vai mexer nesse carinha, mas não se preocupa que a gente não vai mexer nele agora, tá? Nesse vídeo, na verdade, a gente vai fazer duas coisas. A primeira, essa integração, e a segunda é aqui um funcionamento da própria interface também que nós não fizemos no vídeo passado, que é quando as mensagens, né, forem ficando maiores, elas vão, obviamente, gerar barra de rolagem, certo? Então, por exemplo, ó, vamos mandar a mensagem aqui até gerar uma barra de rolagem. Então, mandar uma outra, vou mandar algum aqui com, enfim, mais de uma linha, e pronto, aqui já foi o suficiente, mas vamos gerar mais um pouquinho. Mais um pouquinho e pronto. Então, ó, perceba, eu tenho agora barra de rolagem. O problema é o seguinte, por exemplo, tá aqui assim, eu não estou vendo lá as mensagens finais. Se eu digitar alguma coisa, então vamos até botar alguma coisa e der Enter, olha lá, ele não rola a barra de rolagem lá para baixo. E um chat, um dos princípios de um chat é que haja, né, essa rolagem até o final. Então a gente vai fazer isso acontecer também, tá bom? Beleza. Então esse é um outro processo que a gente vai fazer. Primeiro, vamos preparar tudo que diz respeito ao OpenAI primeiro, depois a gente vem brincar, tá bom? Então, ó, aqui na pastinha SRC, vamos criar uma nova pasta chamada Utils. Aqui dentro a gente vai criar um arquivo, novo arquivo, chamado openai.ts. Por quê? Tudo relacionado ao OpenAI diretamente vai estar nesse arquivo. Por que a gente está fazendo isso? Para que a gente tenha um isolamento da biblioteca nesse arquivo aqui. Então, por exemplo, se no futuro a gente quer substituir por alguma outra inteligência artificial, enfim, alguma outra coisa, o que a gente faz? A gente simplesmente cria um novo arquivo com essa, integrando, né, essa outra, e a gente só substitui as requisições gerais no nosso sistema. Então, todo o miolo, toda a integração de fato está sendo feita nesse arquivo aqui, tá bom? Então, vamos lá. O que é que nós vamos precisar para fazer esse cara? Primeiro de tudo, vamos criar aqui um arquivo de configuração. Então, const config, e aí existe um carinha, vamos botar aqui um new configuration, que é do próprio OpenAI, tá vendo? Eu digito, começo a digitar o nome, ele já fala para mim aqui que tem na biblioteca OpenAI esse carinha. Então eu clico nele, ele já vai automaticamente importar. Então, nesse cara aqui, eu vou mandar um objeto com a minha API key, que é justamente aquela chavezinha secreta lá. Então, como é que eu pego ela? process.env.next public OpenAI API ou API key. Legal? Então, exatamente o nome que eu coloquei lá na minha variável de ambiente. Eu estou pegando ela e estou jogando para cá, certo? Show! Criei aqui minhas configurações gerais, que no caso aqui, como a gente está fazendo um modo bem simples, ela vai ser apenas a chave secreta. Depois disso, eu vou agora inicializar minha integração de fato com esses dados de configuração. Então, vamos chamar aqui de API, new OpenAI API, ó, é da própria biblioteca que a gente importou também, e eu mando aqui os arquivos de configuração, tá? Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos criar as funções que a gente precisa para fazer as consultas que a gente precisa. Então, basicamente é uma função que a gente vai precisar. E aí a gente vai criar umas de suporte também, mas a principal é a que a gente vai mandar o nosso histórico de conversa, ele vai pegar esse histórico e vai gerar para mim uma resposta, a nova resposta, né? E aí eu vou, enfim, fazer essa inserção. Então, vamos lá. Const, vou exportar, né? Então, export, const, vamos chamar de OpenAI mesmo, para facilitar. E vamos criar um objeto. Dentro desse objeto eu vou criar uma função chamada, por exemplo, vamos chamar de generate, para gerar, né? Gerar a mensagem nova. Então, async, agora tudo vai ser assíncrono, né? Já que a gente está fazendo uma requisição a um serviço externo. E aqui, o que a gente vai receber nesse cara? Então, seguinte, ó, para a gente criar o processo de integração, basicamente ele vai funcionar da seguinte forma. A gente vai mandar para o ChatGPT
o nosso histórico de mensagens. Existe um formatozinho específico que a gente precisa mandar esse cara, tá? Eu vou falar sobre isso já para você. Então, a gente manda esse histórico para ele e ele retorna para a gente a próxima fala. Ou seja, eu mando todo o histórico, ele vai pegar, obviamente, a última, né, que vai ser meio que a requisição de fato que eu quero dele, e aí ele manda mais uma nova mensagem. E aí eu pego essa nova mensagem e eu insiro no chat. Basicamente isso, tá bom? Então, mandando todo o histórico, a partir desse histórico ele consegue identificar todo o contexto da nossa conversa e, baseado nisso, ele consegue gerar uma nova mensagem mais precisa. Tudo bem? Então, beleza. Quando a gente faz essa integração, existem vários serviços que a gente pode utilizar. Então, por exemplo, se você vir aqui na própria API, existe aqui uma API de referência, né? Você pode clicar aqui. Existe também a documentação, que nessa documentação, por exemplo, existem guias para vários serviços específicos que eles têm. Então, um deles é o Text Completion. Você manda um texto, ele meio que completa, dá uma resposta para aquele texto. Existe o Chat Completion, que é justamente o que a gente vai usar, que aí ele faz esse mesmo processo de você mandar um texto, ele mandar uma resposta, né? Só que ele faz isso baseado em um contexto de conversa. Então, o text, você simplesmente manda uma frase e ele devolve. O chat, não. O chat você consegue mandar um histórico e ele devolve para você mais coisas. Então, quero gerar imagens. Tem aqui o Image Generation. Enfim, Fine Tuning para você criar meio que sua própria inteligência e você insere os dados, né, para ela aprender. Enfim, tem diversos serviços diferentes que você pode utilizar. Hoje a gente vai usar o Chat Completion, tá? Então, vamos lá, voltando para cá. Eu mando o histórico, resumindo, né? Eu mando o histórico, ele me manda a mensagem de retorno. Eu vou mostrar para você todo o processo, tá? Então, o histórico, vamos receber aqui, por exemplo, messages. E ele tem um typezinho que, inclusive, esse type já está na própria biblioteca, que é o Chat Completion Request Message. Então, a gente pega esse carinha aqui, tá? Eu vou mostrar também qual é o formato, que formato é esse aqui para você já também, tá? Então, seguinte, agora sim a gente tem as mensagens que a gente ainda vai mandar, né, essas mensagens. A gente tem, vamos fazer agora, né, o processo de consultar a API, pegar a resposta e, enfim, fazer o retorno dessa resposta, basicamente, né? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui agora? Const response, para a gente receber a resposta, né? Await, e aí eu vou usar esse carinha aqui que eu acabei de criar. Então, API, ponto, e ele tem várias funções que a gente pode usar. Uma delas é a Create Chat Completion. Então, essa funçãozinha é a que a gente vai pegar. Aqui a gente manda um objeto e a gente vai mandar todos os dados que ele precisa para fazer esse processo. O principal deles é qual é o modelo que ele vai usar. Então, existem vários modelos, você pode ver lá na documentação, tem a lista, enfim, dos modelos. Cada modelo dele vai ter um nível de inteligência diferente. E, obviamente, também tem um custo de processamento diferente também, tá? Então, hoje a gente vai usar o modelo, Model GPT-3.5-Turbo, tá? Esse é o nome do modelo. Enfim, existem vários modelos que você pode utilizar também, tá? Se você tiver acesso, por exemplo, à versão 4 e ela não tiver liberada ainda, você pode usar aqui também a versão 4, tá? Se sua conta, na verdade, tiver acesso, tá? Então, vindo para cá, o próximo item que a gente precisa mandar é um carinha chamado temperatura. Então, temperatura, o que é que significa isso? Ele vai de 0 a 2, tá? A gente põe algum número de 0 a 2. O que é que significa? Quanto menor esse número você colocar, mais a API ela vai ser estrita. Ela vai ter respostas, não é respostas secas, mas são respostas menos aleatórias. Ou seja, vai de 0 a 2. Quanto maior o número que você botar, mais a resposta vai ser mais abrangente, meio quase que aleatória, tudo bem? Então eles recomendam um 0.6 para uma resposta apropriada, mas não tão estrita assim, tá bom? Então, ele vai dar o que você pede e um pouquinho de contexto, por exemplo, tá bom? Então, quanto maior esse número, mais tendente a aleatório vai ser essa resposta, certo? Não vai ser nunca totalmente aleatória, mas ela vai ser bem abrangente, por exemplo, tá bom?
E o terceiro parâmetro são as nossas próprias mensagens, ou seja, o contexto de conversa. Então, são os messages. E aí você passa aqui um array de mensagens. Vamos lá agora. Deixa eu mostrar para você como é que é esse formato, tá? Que é justamente o formato que a gente está recebendo aqui nesse typezinho aqui. Ele funciona da seguinte forma, ó. Eu mando um objeto e ele vai ter um carinha chamado row, que ele tem, basicamente, ele vai dizer quem é que está mandando essa mensagem especificamente. E aí existem 3 tipos diferentes. Existem o user, que aí ou seja, é o usuário que mandou essa mensagem. Existe o assistant, que é quando a própria inteligência artificial mandou a resposta, por exemplo, né? Então aqui eu consigo definir de quem é a mensagem. Então eu vou ter a lista de mensagens e eu vou saber de quem é qual coisa, né? Então dá mais inteligência ainda para ele. E tem uma outra que é a system, que são mensagens do próprio sistema. Essa aqui a gente não vai utilizar, vamos usar somente a user e a assistant, tá bom? Então, por exemplo, ó, vou criar um histórico falso aqui para gente. Eu tenho user e content é o conteúdo da própria mensagem. Então, por exemplo, um oi, tudo bem? E aí, a segunda mensagem pode ser um row, assistant, content, tudo. Em que posso te ajudar? Deu para entender? E aí eu venho aqui e na minha terceira mensagem eu vou ter row, user, content, legal. Me dê XYZ. Entendeu? Então, é exatamente assim que a gente tem que formatar nossas mensagens para enviar para o OpenAI, tá bom? Então, a gente vai fazer esse processo também, tá? Como eu já recebi as mensagens e elas já vão estar formatadas para mim, eu venho para cá e mando simplesmente o messages, tá? Como eles têm o mesmo nome, eu não preciso deixar message, message. Eu simplesmente ponho assim e ele vai mandar para a gente, tá? Então, deixa eu botar um mousezinho aqui, o que ele está reclamando? Tá. Ah, tá. Esse cara aqui não é uma mensagem apenas, ele é um array de mensagens, né? Então, faltou só o arrayzinho aqui no type. Tudo bem? Beleza. Agora, a gente tem um outro passo, que esse outro passo é justamente com base no que eu acabei de explicar para você, que é, a gente precisa pegar as mensagens originais da nossa interface, que elas não são nesse formato aqui que eu acabei de explicar para você. Eu preciso transformar essas mensagens nesse formato, concorda? Então, vamos criar uma funçãozinha para fazer essa tradução. Então, vamos chamar, por exemplo, de translate messages. E aí a gente vai usar esses caras já, tá? Então, esse cara aqui, basicamente, vamos botar aqui, ele vai receber o seguinte, as mensagens, só que não no formato do OpenAI, mas sim no formato da própria interface. Eu já tenho esse type, né, que é a chat message que a gente criou na aula passada. Então ele vai receber um array de chat message, certo? Então, ó, chat message ele tem o ID, o autor, que é ou eu ou é a AI, e ele tem o body. Simples assim. Eu vou agora receber essas mensagens e qual é a minha função aqui agora? Eu preciso converter essas mensagens do padrão da minha interface para o padrão para eu mandar para a OpenAI. Tudo bem? Então vamos lá, vamos fazer esse processo. Vamos criar primeiro aqui um array vazio. Vamos chamar de req message, ou seja, mensagens da requisição, né? Chat completion request message, um array vazio. Show! Agora vamos preencher esse cara com as mensagens. Então eu vou dar um for e em messages, nas minhas mensagens da interface, e aí eu faço o seguinte, eu pego cada uma delas e dou um push, formatando do jeito que eu quero. Então, por exemplo, row, eu preciso botar um row, né? E um content. O content eu já tenho basicamente pronto, né? Que é a própria mensagem. Então, messages e ponto body, certo? Vamos preencher agora só o row. O row, eu tenho que só fazer o seguinte, ó. Messages e ponto, eu tenho um autor, né? Que ele pode ser ou me ou AI. Então, se ele for me, eu mando user. Caso contrário, eu mando assistant. Deu para entender? Eu basicamente estou pegando as mensagens em um formato e eu estou transformando, criando um novo objeto em outro formato. Tá bom? E aí eu retorno as minhas mensagens, no final das contas.
certo? Perfeito, vamos lá. Vamos voltar para aqui agora. Peguei as mensagens, estou com a resposta dessas mensagens, e aí o que é que nós vamos fazer? Eu vou dar um console.log aqui e vamos exibir primeiro a resposta. Então, response, vamos exibir toda a resposta. Eu quero mostrar tudo para você, tá? Beleza, criei aqui. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos lá no page, vamos lá na página mesmo, e na verdade vamos lá no... na página serve. Vamos lá na interface mesmo da página. E aí aqui entre o chat area e o footer, eu vou criar um botão chamado testar OpenAI. Que aí quando a gente clicar nele, eu quero testar. Então, handle test OpenAI. Vamos copiar esse nomezinho. Vamos lá para cima e vamos criar essa funçãozinha aqui. O que é que ela vai fazer? Vamos lá. Eu quero basicamente, se eu botar ela assíncrona, eu quero que a gente faça um teste mandando mensagens aleatórias, certo? Para a gente ver a resposta de fato, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar a minha própria API, então, await OpenAI, e aí ele vai pedir para importar, ó, da utils, que é a que a gente acabou de criar. Então, vamos importar esse cara. Quando eu der um ponto, ó, eu tenho lá as duas opções. Vamos pegar o generate, que é uma funçãozinha, a gente vai mandar um array com as mensagens aqui, certo? E a gente vai receber uma resposta. Deixa eu ver se a gente está recebendo. Não estamos recebendo a resposta. Ele está dando um console diretamente. Tudo bem. Vamos vir para cá e vamos criar algumas respostas, algum histórico de conversa, por exemplo, tá? Então, botar aqui um row user content. E aí vamos botar aqui, sei lá, qual a capital, vamos fazer aquela mesma que eu vi que ela teve uma resposta rápida, né? Qual a capital do Brasil? E aí vou mandar só essa aqui, só uma mensagem, tá? Salvei. Quando eu clicar, ele vai mandar essa mensagem e ele vai dar, ó, um console log na resposta, porque eu quero ver com você junto tudo isso, tá? Todo o processo. Então vamos lá. Vem para cá. Vamos atualizar aqui. E aí, ó, apareceu esse botãozinho aqui. Show de bola. Vamos abrir o inspecionar. Vou vir aqui em console. Fechar aqui tudo. Ele está dando aqueles errinhos, né, de state, mas não precisa se preocupar com isso agora. Vamos clicar em testar OpenAI. Eu posso vir também aqui na aba Network. Eu vou ver a requisição acontecendo aqui também, tá? Então vamos apertar. Apertei. E olha lá, tem uma requisiçãozinha aqui, ó, acontecendo. Já retornou. Se eu vir aqui no console, olha, tem uma resposta aqui. Vamos ver. Config, data, headers, request. Vamos ver data. Em data, eu tenho choices. Vamos abrir choices. Eu tenho as mensagens aqui. E, olha lá. Mensagem, content, primeiro de quem foi? Da própria AI, Assistant, legal? E qual foi a mensagem? A capital do Brasil é Brasília, ou seja, eu recebi a resposta. Vamos ver agora a requisição, para a gente entender de fato o que aconteceu. Essa está aqui a requisição. O payload é o que eu mandei. Então eu mandei o quê? O modelo está aqui, a temperatura está aqui, e eu mandei a seguinte mensagem. User, o role user, né? E o content, deixa eu aumentar aqui para você visualizar melhor. Deixa eu arrastar um pouquinho para cima, para você ver melhor, tá? Então, ó, eu mandei o content, qual a capital do Brasil. E o preview aqui está na resposta. Então, choices, e tá aqui, ó, uma mensagem. A capital do Brasil é Brasília. Beleza? Deu para entender? Ou seja, ele está respondendo aqui o que eu estou mandando. Perfeito. Agora que a gente entendeu essa resposta, vamos traduzir, vamos receber ela aqui, tá bom? Então é o seguinte, ó. Quando a gente recebe a resposta, você viu que existe um caminho que a gente tem que percorrer, né? Então, return response ponto. Dentro de response eu tenho vários itens, dentre eles eu tenho data. Dentro de data eu tenho vários itens, dentre eles choices. E aí eu pego o primeiro item de choices e se ele existir, eu ponho essa interrogaçãozinha, né? Eu vou pegar o quê? A mensagem. Se a mensagem existir, eu pego quem? O conteúdo. Beleza? Então aqui basicamente eu estou fazendo a requisição e eu estou pegando a resposta. Só que aqui tudo bem, vai funcionar. Se funcionar bonitinho, vai funcionar. Só que pode ser que dê erro essa requisição.
Então, sempre a gente tem que pegar esse cara e colocar em um try catch. Então, try. E eu vou pegar aqui, fechar, mandar o catch com o erro. Por quê? Se der algum erro, o que a gente faz? Eu vou retornar undefined. Por que eu estou retornando undefined? Porque também, se esse cara aqui não existir, o content, por exemplo, enfim, todo mundo, né, no final, olha a resposta, qual é que ela pode ser? Ou string ou undefined. Ou seja, se ou deu erro, ou veio, sei lá, a resposta vazia, ou não veio resposta, alguma coisa do tipo, não ocorreu o que era esperado, né, que ocorresse. Então, essa função generate, ela vai retornar, ó, ou um string ou undefined. Ou seja, ou vai ser a resposta ou vai ser undefined e a gente já sabe que, por algum motivo, né, não houve a resposta. Tudo bem? Então, generate, criado com sucesso. Beleza. Então, criamos agora o processo que a gente consegue mandar um histórico de conversa e eu consigo receber uma resposta. Vamos agora, de fato, integrar isso ao sistema. Então, vamos esquecer esse handle testezinho aqui. Vamos pegar o botão. Cadê o botão? Vamos remover esse botão e vamos para o que interessa, que é lá a funçãozinha. Cadê ela? Aqui. Get AI Response, certo? É ela que a gente vai fazer o procedimento aqui agora. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, shall set timeout. Não precisamos mais disso porque a gente vai, de fato, agora criar alguma coisa que tenha uma requisição mesmo acontecendo, né? Então, transformar esse cara em assíncrono, obviamente, né? E vamos lá. O que a gente vai precisar aqui? A gente vai precisar de quase tudo, menos essa linha aqui. Que essa linha basicamente está adicionando de forma fictícia, né, a nossa resposta. Antes disso acontecer, antes de adicionar uma resposta, eu preciso fazer a própria requisição. Então, quando a gente acionar essa função para pegar a resposta da AI, o que eu faço? Eu pego aqui, identifico qual o chat que eu estou aberto, né? Isso aqui é importante. Depois disso, eu vou pegar as mensagens e eu vou traduzir elas para eu conseguir mandar elas para o meu generate. Concorda? Então, vou pegar aqui, translated, por exemplo, open AI, ponto, e aí eu tenho translate messages. E aí eu mando as minhas mensagens. Cadê elas? Chat list clone, ponto chat index, que é o que eu acabei de achar, né? Ponto messages. Eu tenho agora minhas mensagens traduzidas. E aí eu uso essa mensagem traduzida para mandar para o meu generate. Então, const response await open AI ponto generate, aí eu mando a minha resposta traduzida. Eu posso fazer assim, ou se eu quiser economizar uma variável, eu posso simplesmente dar um enterzinho aqui e pegar essa parte do código, colocar aqui, né? Aí eu evito essa linha. Então, eu já pego do generate, já mando aqui para o translate, ele vai traduzir a mensagem, já vai mandar traduzida para o meu generate e tudo certo. Eu simplesmente aguardo a resposta, tá? Tendo essa resposta, ó, se eu tive uma resposta, que aí ela pode vir undefined, né? Se eu tive uma resposta, aí sim eu vou fazer uma adiçãozinha à minha lista. Então, vou para cá, faço a adição à lista. A única diferença é que o meu body não vai ser uma frase fixa, vai ser a própria resposta que eu recebi, certo? Então, ele vai adicionar no chat uma mensagem nova, vai gerar um IDzinho para ela, vai dizer que o autor foi a inteligência artificial, certo? E vai mostrar aqui qual foi essa resposta. Isso, claro, se a gente tiver uma resposta. Depois ele vai atualizar a lista de chats e para o load, né, o carregamento. Salvei e pronto. Basicamente, agora a gente acabou de fazer a integração. Então, primeiro a gente criou as funções do OpenAI para fazer a consulta de fato. Depois a gente simplesmente usou elas aqui para pegar todo o histórico de mensagens, mandar para o meu generate, ele vai pegar o histórico, manda para o OpenAI, ele dá para a gente a resposta, a gente pega essa resposta e joga no chat. Então, perceba que da forma que a gente fez, a integração ela ficou super tranquila, super fácil de fazer. Vamos testar para ver se está funcionando de fato? Vamos lá. Vem para aqui, deixa eu atualizar. Eu vou deixar essa abinha Network aberta só para a gente ver acontecendo a requisição, tá?
Então vamos lá, vamos mandar um oi. Oi. A resposta tem que vir da própria OpenAI. E olá, olá, como posso ajudar? Show? Então, sei lá, vamos perguntar o nome dela. Qual o seu nome? Perguntei o nome. E ela vai me dar a resposta. Vamos só esperar a resposta. Olá, eu sou um assistente virtual, não tenho um nome específico. Pode me chamar de OpenAI. Qual é o seu nome? Meu nome é Boniek. Tá vendo? Agora ela está mandando e está tendo, né, um contexto e um histórico de conversas. Se eu arrastar para aqui, muito prazer, Boniek, como eu posso ajudá-lo hoje? Legal? Então agora, o que é que eu vou fazer? Qual o meu nome? Eu vou perguntar para ver se, enfim, se ela está pegando o contexto bonitinho. Qual o meu nome? Vamos ver se ela vai responder. Seu nome é Boniek, como você disse anteriormente. Legal, né? Ou seja, está funcionando. Simplesmente assim. Está funcionando, está integrado. Agora, vamos fazer o outro item que eu falei para você no começo do vídeo, que é o seguinte. A gente precisa que essa barra de rolagem, ela role até o final para a gente ir acompanhando o desenvolvimento, né, desse processo aqui, certo? Então, para isso, a gente pode fazer isso lá no componente que é responsável, deixa eu vir para cá, o componente que é responsável pelo próprio chat, que é o Chat Area. Vamos abrir esse cara e aqui, tá vendo? Aqui é onde a gente mostra as mensagens e esse section aqui, por exemplo, é justamente o que tem, ó, o overflow é o que tem o scroll. Então, é esse cara que a gente precisa manipular, tá bom? Então, o que é que nós vamos fazer? A gente precisa dar um jeito de, sempre que houver uma nova mensagem, ele arraste, ele role, né, lá para baixo. Tudo bem? Ou seja, quando eu mandar uma mensagem, eu quero que ele role lá para baixo. Quando a própria AI mandar uma mensagem, eu quero que ele role lá para baixo também. Quando, por exemplo, aparecer o loading, que nada mais é do que uma mensagem fictícia, né, também, eu quero que ele role lá para baixo. Então, não é que ele tem que ficar rolando toda hora. Afinal de contas, por exemplo, eu vim para cá, aí eu quero ver alguma coisa que está lá em cima. Eu vou lá e rolo. E eu vou ler aqui o que é que está acontecendo, certo? Isso ele tem que permitir. Só que quando tiver uma mensagem nova, aí ele rola lá para baixo, para eu, enfim, me manter atualizado, tá bom? Então, como é que nós vamos fazer isso? Como a gente precisa manipular esse elemento aqui diretamente, eu vou ter que usar o hook useRef, tá? Para a gente criar uma referência. Então, const, vamos chamar aqui de scroll area useRef, do próprio React, tá? Então, esse cara aqui vai ser um elemento, esse é um section, mas ele é interpretado como uma div, né? Então, HTML div element. E aí eu mando aqui um new. Eu inicio, né, a minha useRef com um new. E aí o que é que eu faço agora para fazer a referência? Eu venho aqui no section e ponho um ref e mando o meu scroll area. Pronto. A partir de agora, no scroll area, eu tenho acesso a manipular o elemento do DOM, o elemento direto, né, esse section aqui, que é onde está as minhas conversas. Tudo bem? Feito isso, agora vamos para o que interessa. Eu vou ter que usar aqui um useEffect para a gente manipular, ou melhor, para a gente monitorar algumas coisas. Então, o useEffect está importado aqui? Tá, já está aqui. Show. Então, o que a gente vai monitorar aqui? Vamos vir para cá para o item de monitoramento. Quando é que a gente tem que fazer a atualização do scroll, ou melhor, scrollar, né, o usuário, rolar ele lá para baixo? Em duas situações. Quando o loading mudar, certo? E quando eu tiver uma adição de mensagens, quando eu tiver novas mensagens na minha lista, certo? Então, o que a gente vai fazer? Se eu monitorar chat aqui, que é onde está, de fato, né, as mensagens, ele não vai funcionar. Por quê? Porque a adição está sendo feita em um objeto que está dentro de chat. Então, quando ele mudar as mensagens, infelizmente, ele não vai ser suficiente para disparar esse useEffect aqui. Então, eu preciso vir para cá e verificar se ele existe ou não, porque pode ser que ele venha sem nenhum chat, né? Que a gente, inclusive, mostra o placeholder. Mas se tiver, eu tenho as mensagens e nelas eu tenho a quantidade de mensagens. Então, eu tenho o length. Esse cara é o que eu vou monitorar. Então, se tem uma mensagem, tá lá uma mensagem. A partir do momento que eu tenho duas mensagens, o que acontece? Ele vai rodar o useEffect. Ah, tenho 3. Aí ele roda o useEffect. Ou seja, sempre que eu tiver uma nova mensagem, quer seja minha ou seja vinda da inteligência artificial, ou então
quando eu tiver o loading, né, uma alteração de loading, ou ativando ou desativando, ele vai automaticamente rodar esse useEffect aqui. E o que é que a gente faz com esse cara? A gente simplesmente rola a barra de rolagem lá para baixo. Como é que eu vou fazer isso? Scroll area.current, se existir esse cara, né? Eu vou dar uma funçãozinha chamada, vou executar, né? Uma funçãozinha chamada scroll to. Eu posso simplesmente mudar o valor do scroll top, mas eu gosto mais dessa funçãozinha. É uma função que a gente especifica os valores para onde eu tenho que dar o scroll na horizontal e na vertical. Horizontal não vai fazer nada, né? Então é 0. E na vertical, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a própria altura de conteúdo inteiro dessa área, ou seja, scroll area.current, se existir, eu pego um carinha, uma propriedade chamada scroll height, ou seja, a altura do conteúdo completo dessa área. Eu pego ela e eu jogo como o scroll, no caso aqui o vertical, né, desse elemento. Ou seja, eu estou pegando o tamanho do conteúdo inteiro, eu estou dando um scroll até o final. Então ele vai literalmente, né, até o final do scroll, tá bom? Pronto, é o que faz essa linha aqui. Salvei, vamos testar agora para ver se está funcionando? Vamos lá. Se eu vim para cá, ó, eu acho que ele vai funcionar assim, inclusive eu precisar da F5 nenhum, mas enfim, vamos testar sem F5 e depois a gente testa com F5, tá? Que a gente já aproveita esse histórico aqui, por exemplo. Então, rolei aqui para cima, teria alguma dúvida, enfim, de alguma coisa que tem aqui, e aí posso perguntar aqui qual a sua idade, ou melhor, quando você foi criada. E aí vou dar um Enter. Quando eu der um Enter, ele tem que rolar lá para baixo. Olha lá, rolou. Mostrou o loading, ele também rolou. Vamos esperar a resposta, ele tem que rolar também, tá? Não vou nem mexer em nada. Olha lá, a resposta ele rolou automaticamente também. Então eu consigo, ó, ver a resposta. Então, por exemplo, ó, quando a OpenAI foi fundada, eu vou dar um Enter e eu vou rolar lá para cima. E aí eu vou ficar parado. Quando ele tiver a resposta, ele tem que rolar lá para baixo, para eu ver essa resposta acontecendo, tá bom? Então, olha lá, rolou, teve a resposta, ele rolou. E aí, ó, foi fundado em 2025 por um grupo de pessoas influentes, Elon Musk, não sei o que lá, enfim, etc. Show? Beleza, tenho agora o meu chat integrado 100% a OpenAI. Vamos testar tudo bonitinho agora? Então, vamos lá. Vou até fazer o seguinte, ó. Vamos vir para cá. Eu vou encerrar a execução. Encerrei a execução. Vamos executar novamente, tá? Agora eu posso botar minha webcam novamente, tá? Então, botei minha webcam novamente. Então, vamos lá. Para cá. Rolei aqui. Vou atualizar. Quando ele terminar de compilar lá, ele vai, enfim, atualizar tudo aqui bonitinho. Pronto. Tá limpão aqui e, teoricamente, né, estaria tudo integrado. Então, vamos lá fazer as perguntas. Então, sei lá, não vou nem perguntar qual o sentido da vida, né? Mas qual o nome do, sei lá, do presidente dos Estados Unidos? E aí ele vai falar para mim. Então, atualmente o presidente dos Estados Unidos é Joe Biden. Show de bola. Então, tenho aqui uma conversa rolando, né? Vou vir para cá e vou falar alguma outra coisa. Então, qual a idade dele? Contexto, né? Já para a gente testar contexto também. Então, ele vai identificar quem é que eu estou falando. Olha lá. E aí, show de bola. Tem 79 anos, atualizado em 2021, porque o GPT, né, ele foi atualizado, ele tem contextos até 2021, certo? Então, por isso que ele está falando isso daqui. Tá, show de bola. Tenho agora uma mensagem, vou criar outra. Vim para cá, e aí aqui, nesse caso aqui, eu vou falar alguma coisa. Quem é Boniek Lacerda? Será que ele vai conseguir pesquisar alguma coisa? Vamos ver. Quem é Boniek Lacerda? E aí ele vai, enfim, algumas perguntas que a gente faz, ele tem um tempo de resposta maior, tá? Então, como ele não tem acesso a informações pessoais sobre indivíduos específicos, a menos figura pública bem conhecida. Tá, beleza. Então, ele aparentemente diz que eu não sou uma figura pública bem conhecida. Então, quem é Elon Musk? Esse cara aí ele deve conhecer, provavelmente, né? Vamos ver. Então, como eu ia falando, né? Algumas perguntas ele vai precisar de um processamento maior e ele pode de fato demorar pode demorar mais a ter uma resposta. Então, teve já perguntas que eu fiz aqui quando eu estava testando que ele demorou até 20 segundos para dar a resposta. Então,
é um processo que pode ser rapidinho ou pode demorar, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, ele conseguiu achar informações. Então, eu tenho aqui algumas informações, eu tenho aqui outras informações e eu tenho aqui dois chats, né, rolando simultaneamente. E eu posso simplesmente vir para cá depois e limpar tudo e tô zerado aqui. Acabei de criar o meu próprio B7 GPT, tudo bonitinho, tudo disponível para, enfim, eu filosofar e conversar aqui com a inteligência artificial como eu queira. Legal? Então, espero que você tenha gostado dessa gama, desse tutorial, né? O outro vídeo foi criando a interface, então foi um vídeo grandão. Esse daqui foi um pouco menor, a gente fazendo essa integração. E mais pra frente vamos ter vários outros vídeos e dicas. Enfim, se você não é inscrito no canal, já se inscreve agora. Isso é obrigatório, porque eu estou postando a todo momento várias dicas legais para você que está iniciando na programação e para você que está mais avançado e quer, enfim, evoluir a sua carreira. Beleza? Maravilha, então. Like no vídeo é obrigatório, isso eu não vou nem pedir para você, né? É obrigatório você clicar no like e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. E se você quiser aprender a programar do zero, aqui na descrição tem também o link do nosso curso completo. E aí sim, nele eu te ensino desde os primeiros passos até você conseguir se tornar um programador que consegue criar o que você quiser basicamente. Beleza? Então, tchau, tchau, até o próximo vídeo e valeu!